Deus é especialista em realizar milagres exatamente onde não tem mais solução humana. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 2 em 1 com Cristo. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre milagres. Deus me tocou profundamente. Ele tem já trabalhado em mim, falado comigo em torno de milagres. Acreditar que o milagre vai acontecer. Talvez você esteja passando por algo tão forte, intenso no seu casamento, no seu relacionamento, aonde você não vê saída. Nas suas mãos você já tentou fazer de tudo e não tem diálogo, não tem conversa, só discussões. É como se está debaixo do mesmo teto, mas não tem mais aquela conexão, aquela sintonia, não consegue mais se encontrar, não consegue nem se reconhecer mais como um casal. E nós temos propriedade para falar isso. Você não tem armas para lutar com suas próprias mãos, porque essa arma, ela só depende do Senhor, está nas mãos do Senhor. E Ele vai guerrear, Ele vai batalhar por você. Também a gente quer trazer o nosso testemunho dentro desse contexto. A gente precisou se agarrar mesmo nas mãos do Senhor para que Ele nos ajudasse à espera de um milagre, à busca de um milagre mesmo. E ali Deus trabalhou. E a gente acreditou porque era a única forma, não tinha mais o que fazer senão acreditar. Só que é uma fase muito difícil. E o fato de você começar a orar, de você buscar, de você entregar nas mãos do Senhor, isso não significa também que vai ser, No rápido. estalar de dedos, No né? estalar de dedos. É ali onde Deus vai começar a trabalhar no seu casamento. Começar a trabalhar primeiramente internamente. Naquele turbilhão que a gente estava passando no nosso casamento, Deus a todo momento Ele me mostrava. E o seu lado? E onde você está errando também? O casamento são duas pessoas. A gente tende a cobrar muito do outro, a querer ver o erro do outro, mas a gente às vezes não olha o nosso próprio erro. Muitas das vezes a gente acha que o problema está na outra pessoa, né? Esse tal de egocentrismo, achar que nós somos o centro do universo, que nós não temos problemas, nós não temos defeitos e que o problema está no outro. Se o outro mudar, o casamento vai dar tudo certo. Se as coisas que não são tão agradáveis no outro, ou os defeitos do outro melhorarem, o nosso casamento vai ser um sucesso. Por que não pensar de maneira ao contrário? Peraí, e se eu melhorar primeiro? E se eu ver quais que são os meus defeitos, os meus problemas, as minhas crises? E se eu me resolver primeiro, buscar um milagre do Senhor, que Ele é especialista em fazer milagre, né? Quando nada dá mais certo, nada tem jeito, você não tem solução humana, financeira que possa resolver, aí é que o Senhor entra e resolve tudo, né? Tem algo que Deus me tocou nesse momento para poder falar. Eu escutei uma vez falando que pessoas feridas, elas ferem. Durante uma fase do nosso casamento, Deus tratou isso em mim, onde eu tinha feridas e sempre assim, na defesa. Eu sempre estava na defesa. E já ouviu falar naquele ditado que a melhor defesa é o ataque? Então eu estava sempre na defensiva. E Deus começou a tratar muito comigo naquela época e trata até hoje, em várias áreas da minha vida. E quando eu escutei isso, que pessoas feridas ferem, é bem isso. A gente precisa se tratar por dentro, porque senão a gente vai ferir quem está mais próximo. E muitas das vezes o mais próximo é o nosso marido, são os nossos filhos, né? Para você que já é casado, para você que tem filhos, acredito que em algum momento você descarregou ali algo, sei lá, de antigamente, de que você já ouviu, de que você sentiu e que você levou adiante. Nós precisamos ser tratados todos os dias. Então que a gente pare, né, só de apontar o dedo. Ele errou, ele falou, ele é assim, no caso da esposa, né, ou que seja também o marido, ela errou, ela é errada, ela nunca conversa, é uma pessoa difícil, que tem atitudes erradas, eu não consigo mudar a cabeça. E você consegue entender que é como o Jorge falou, o eu. A gente sempre coloca como eu, como se dependesse de mim mudá-lo, como se dependesse de mim que ele falasse de outra forma comigo, que ele me tratasse de outra forma. Então aquilo que não está no seu controle, e na verdade nada está no nosso controle, né? Mas o que está no nosso controle é o que? Orar, jejuar, buscar do Senhor, perseverar e entregar nas mãos do Senhor. Isso está no seu controle. Isso você consegue iniciar. Só que isso não quer dizer que vai ser fácil, né? E me vem aqui também à mente a passagem de Pedro, né? Ali naquele momento das águas. Provavelmente você já ouviu essa passagem
né, amor? É. E é uma passagem que ela tem falado muito comigo também de várias formas diferentes. É uma passagem que eu já ouvi diversas vezes, mas a própria palavra, né, nos diz que cada vez que nós ouvirmos, a gente vai se tocar de forma diferente. Por quê? A gente passa por fases na vida diferente. Houve um tempo onde eu era criança, depois adolescente, depois eu noiva, casei, filhos, e cada palavra o Senhor vai falar comigo de uma forma diferente, porque eu preciso entender a mensagem que Ele tem para mim de uma forma diferente. Então, o que ela quis dizer é que cada fase da vida dela, mesmo ouvindo a mesma palavra, talvez toque em Fui você de tocada maneira de forma diferente, né? diferente, exatamente. E trazendo, né, para essa palavra, Pedro, ali naquele momento, quando Deus fala, vem, né, para ele caminhar ali sobre as águas, ele viveu uma experiência incrível, né? E ele foi confiante e começou a andar sobre as águas. Eu vou colocar aqui na palavra e trazer para dentro do que talvez você possa estar passando, né? Tá tão difícil a luta que você acha que seu casamento tá por um fio de terminar, que você começa, você dá o primeiro passo. Senhor, vem me ajudar, né? Eu vou jejuar, eu vou me calar quando eu precisar calar, eu vou falar somente o necessário. Eu vou ser uma esposa diferente, uma mulher sábia. O marido também, né? Se for nesse contexto, ele vai pensar, eu vou ser um homem diferente, eu quero ser diferente. Só que aí começar a vir, gente, muitas tribulações, porque o inimigo também ele não quer que o seu casamento seja abençoado, seja restaurado, não é o que ele quer. Você estava por um fio dele conseguir a vitória dele, né? Sim. Que era a derrota do casamento. Como a Daiane falou, que na Bíblia tem muitas passagens a respeito de milagre, a respeito do casamento. E foi o primeiro ministério que o Senhor criou para nossas vidas, para o nosso convívio, foi o casamento, né? Quando ele instituiu o casamento de Adão e Eva, em Gênesis, né? Então, o primeiro ministério que o Senhor criou foi o casamento. Então, ele pegou duas pessoas ali e uniu. Pegou uma da costela da outra, uma da parte, né? Que a pessoa costuma dizer que não é da costela, e sim da parte. E criou a outra, e os dois se uniram e transformaram em uma só carne. Hoje em dia a gente se une, né, com um propósito de dois em um a vida inteira, para a vida inteira, mas esse nome do canal é até proposital, né? É que dois em um, duas pessoas diferentes, só com Cristo que a gente consegue a vida inteira, né? É só com Ele, é só através dele, é só através dos milagres dele, é só através da perseverança, porque casamento não é fácil, né? Não é simples, não é aquele que a Disney desenha, que é lindo, que é maravilhoso. Não, tem as dificuldades. Tem as dificuldades, tem as lutas, tem os momentos que a gente necessita somente do Senhor, só do milagre do Senhor. Né? E são nesses momentos que a gente chama Jesus para estar dentro desse barco. E é onde ele vai criar um alicerce, porque a nossa casa ela precisa ter uma base fortificada, porque senão, gente, qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer coisa pode desmoronar, ela vai cair. E ali voltando, né, para dentro da passagem de Pedro, e ali naquele momento ele estava fixo com o olhar no Senhor. Então, às vezes você tá ali pedindo e você tá buscando, só que aí começa a vir luta, problema de saúde, problema com os filhos, vem aqueles ataques, né? Vem a batalha espiritual, porque sim, ela sobrecai sobre a nossa casa, principalmente quando a gente quer restaurar o nosso casamento, a gente está buscando por uma melhora, por uma mudança, é aí que vem. E ali naquele momento ele perde o foco, ele começa a sentir o vento, ele começa a ver a tempestade, que é algo que ele já estava com aquele receio antes de Jesus chamar, só que ele começa a olhar para as adversidades. E o que acontece? Ele afunda. Porque nesse momento que ele afunda, é um momento de, opa, eu perdi os olhos do Senhor, né? De distração. Deus tem me falado muito isso também, essa palavra. Não se distraia, não se distraia. Vai vir muitas coisas para te distrair e que talvez possa estar te tocando também dessa forma. Então, naquele momento que ele afunda, ele perdeu o foco. Então, que você não perca o foco. Não será fácil. Você vai ter lutas, sim. Vai ter levante, sim. Às vezes de pessoas próximas, pessoas, até mesmo ali o seu marido ou você, que estão ali tentando se encaixar. Em relação aos filhos, também vai ter levante sobre os filhos, mas que isso não vai se prevalecer na vida de vocês. Porque vocês vão passar pela prova, que até a música que fala, né? Passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus por isso, glória a Deus e vamos embora. Em tudo dá glória, né? Em tudo dá glória. E aí eu voltando aqui em relação à passagem do Senhor, lá o primeiro ministério que ele forma ao casal é o casamento, né? Como eu disse anteriormente.
E quando ele vai começar o ministério dele, o primeiro milagre que ele faz é onde? É dentro de um casamento, né? Que foi a transformação de vinho, de água em vinho que o Senhor fez naquele casamento, né? Sabe quando a gente escuta aquela expressão, nossa, fulano mudou da água para o vinho? Antigamente eu ouvia e eu não tinha sabedoria também, não entendia, mas eu pensava, nossa, da água para o vinho, nossa, que transformação, quanta transformação. E é isso que Deus quer fazer no seu casamento. Né? Se você, esposa, não é hoje a mulher que você gostaria de ser, você não é a mãe que você gostaria de ser para os seus filhos, você, marido, que tem um posicionamento que não é legal, que você vê que precisa mudar, tem que ser diferente, precisa mudar para que o seu casamento seja restituído, Deus restitua tudo que vocês perderam. Ah, mas já passou tanto tempo, mas já foi tanta luta, já aconteceu tanta coisa. Não interessa, é não olhar para trás, é olhar o que está por vir, é olhar o que Deus tem de propósito no casamento e na vida de vocês, o que ainda vai acontecer. Se você ainda não tem filhos, por exemplo, né, a gente ficou um bom tempo, bons anos sem ter filho dentro do nosso casamento. Quando a gente teve, é tão maravilhoso. E hoje eu olho para os nossos 2 filhos, eu me emociono. Se a gente não tivesse lutado, se a gente não tivesse persistido diante de lutas, diante de batalhas que foram muitas, hoje nós não teríamos nossos 2 filhos, que são maravilhosos. Ontem, meu filho abriu a porta, eu estava dentro do quarto, e eu estava estudando a palavra, fazendo as minhas anotações, reflexões, coisas que o Senhor estava me falando, inclusive até dentro dessa mensagem. E o Paulinho, ele abriu a porta e ele falou, mamãe, ele fala muito, já fala certinho, né, Bê? Mas tem algumas frases assim que a gente fica decifrando. E ele falou algo assim, mamãe, eu fico muito feliz de estar com você. Aquilo ali me encheu tanto de alegria, de escutar, porque eu pensei assim, olha só, e quanto milagre Deus já fez na vida do nosso filho. A gente ainda vai testemunhar em outro vídeo aqui dos nossos filhos, mas eu falo em específico dele, porque no momento foi ele que entrou ali no quarto. E ele falou, mamãe, fico muito feliz de ficar com você. Isso para uma mãe, né? Então ouvir isso do meu filho foi algo assim, valeu a pena. Essa frase, valeu a pena. Valeu a pena toda luta, toda batalha, vividas no nosso casamento. Porque se a gente tivesse desistido ali, a gente não ia ver hoje. A gente não ia estar vivendo o que vivemos hoje. Respeito a nossos filhos, porque é só quando a gente tem que a gente sabe o quão grande é o amor de um pai para um filho. É só quando a gente tem o nosso filho que a gente vê um pouquinho do amor que o Senhor sente por nós, né? Sim. Porque a gente chama eles de filhos, 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 mas no momento que eles aprendem a falar e chama a gente de papai, chama a gente de mamãe, é indescritível a emoção. Então, é isso. O Senhor tem nos chamados de filhos. O Senhor tem nos chamados, ô meu filho, ô meu filho. Só que Ele está à espera desse, ô papai, me ajuda. O quanto a gente se sente seguro em Cristo, né? Essa semana teve uma situação e o Paulo estava correndo pela casa e falou que estava com medo. E eu estava na cozinha e escutei o Jorge respondendo para ele. Você não tem que ficar com medo, papai está aqui, papai te protege de tudo. E quando o papai não está, o papai do céu está e ele vai te proteger. Mas essa primeira parte da frase onde Jorge disse, papai está aqui, ele vai te proteger, é a proteção que o Pai Celestial tem com nós. Ou seja, a gente só se sente seguro ali. Então, se você acha assim que seu casamento está por um fio, tô batalhando, Dai, ora, Dai, mas meu marido não quer, Dai, mas eu tô, ora, porque não depende de você, entenda, não tá nas suas mãos. Você vai entregar para Deus, é Ele quem vai fazer a obra, assim como qualquer outro milagre que você precisa dentro da sua casa, para com seus filhos, para com qualquer ente, sabe, querido, é somente as mãos do Senhor. Entenda que você não tem como ir lá e mudar e chacoalhar e eu quero que seja assim, vai mudar. Não tem como, não depende de você. Pela força do braço não dá. Não dá. Não dá. Não É dá. só através de oração. Primeiro, igual a gente falou no início, olha para dentro de si, vê o que você precisa melhorar e depois busca do Senhor para que o Senhor mude aquela pessoa e melhore ela, né? Não transforme ela da água para o vinho, né? Como a gente falou E da talvez passagem. vai ter momentos que você dá, eu não sei o que eu preciso mudar, porque eu já mudei tudo que eu tinha que mudar. Eu já pensei em algumas fases assim. A gente se acha perfeitona,
Não, o problema é a pessoa, o que eu tinha para fazer, eu já mudei, eu já melhorei, eu tô melhor, é ele, o problema é ele. Só que aí quando você busca de Deus, e aí Deus vai te mostrando, Ele vai trabalhando em você. E vai ter coisas que Ele vai te mostrar que você nem sabia que você precisava mudar. Deus tem falado muito sobre isso. E mexeu com áreas assim, onde eu nem achei nossa, eu não sabia que eu era assim. Sabe? E é uma paulada mesmo que a gente recebe ali, de aprendizado, onde Deus Ele quer, é porque a fase ali do deserto, do processo, a gente só vê sofrimento. Mas o intuito real do deserto não é o sofrimento. Ou seja, o seu casamento está passando por isso. Eu sei que a peleja é ruim, eu sei que é complicado, eu sei que a gente quer sumir, que a gente quer... É mais fácil acabar com tudo e pronto, vai cada um pro seu lado. É o mais fácil. Pelo menos é o que o mundo prega, né? É. Que seria o mais fácil de ser resolvido. Mas isso não é Mas e resolvido as nunca, né? consequências? O sim que você Isso deu vai lá trazer. o sim que você deu, que era para a vida toda, aquele relacionamento, principalmente se tem filhos, não acaba ali. Ele vai perdurar pela vida inteira. Mesmo que você, separou. Não separou, tem os filhos. Vai Sim. ter que Tem um conviver com aquela vínculo. pessoa, tem um É o vínculo. vínculo. Então, a separação não é solução. Ela só traz mais problemas. Não é, como a gente conversa, a separação não é uma solução e não é uma possibilidade. A restauração, essa sim precisa acontecer. Essa é a solução, é a restauração. Só quem pode restaurar é Cristo. Não é você, não é o seu marido, não é você esposa. Você pode dar o passo inicial. Vamos dar esse exemplo. O jovenzinho estava com seus avós e perguntou: Nossa, vovô e vovó, como é que vocês fazem, né? No dia de hoje, onde todos os casamentos estão indo à ruína, onde as pessoas se separam da noite para o dia, como é que vocês fazem para ter um casamento tão duradouro? Aí a resposta do vô e da avó foi o seguinte: é que a gente vem de um tempo que quando alguma coisa dava problema ou alguma coisa estragava, a gente consertava, a gente não jogava fora. É muito fácil hoje em dia a gente substituir pessoas, é mais fácil substituir. Fica sozinho, antes só do que mal acompanhado, a gente escuta muito isso, se afasta. Mas essa não é a vontade do Senhor. Mas você não sabe o que eu tô passando, você não sabe o que tá acontecendo. Realmente, a gente não sabe. Só quem sabe é Deus. E se você às vezes fica contando para vizinho, para amiga, o que tá acontecendo, Cabeleireiro. vai em qualquer lugar e conta, essas pessoas não vão te ajudar. Sinto te dizer, elas não vão te ajudar. Elas não vão conseguir sanar o problema que tá dentro do seu casamento. Só quem vai ajudar é Cristo. Não tem outra pessoa. Às vezes a pessoa ela vai te direcionar, vai falar alguma coisa, pode até ser que dê algum conselho proveitoso, mas geralmente não, a maioria não, porque muitas pessoas já estão feridas, dentro do seu casamento, até coisas pessoais, elas estão feridas. E é aquilo que eu falei lá no início do vídeo, pessoas feridas, elas ferem. As pessoas que estão na defesa, ela quer atacar, que eu já fui essa pessoa que sempre ali na defesa, no bloqueio. Fale somente ao Senhor, só Ele que vai te ajudar. O que adianta você ir lá e falar com uma pessoa que ela vai escutar e, que pena, que ruim. Se ela falar que tá orando por você, menos mal. Mas a maioria das pessoas, às vezes, nem isso. Então, você não tem que falar, não tem que levar os seus problemas, suas pelejas a outras pessoas. Leve para quem tem que ser levado, que é para Jesus. A gente já se estendeu bastante aqui na mensagem hoje, mas enfim, Deus foi falando e a gente foi aqui, até fugimos um pouquinho, né, do que a gente ia falar, mas é o que Deus queria que fosse dito aqui nesse vídeo. A palavra do Senhor possa ter chegado até o seu coração, que você possa sentir, assim, de forma genuína, para que você comece, inicie, entregue nas mãos do Senhor. E tudo Ele o fará. Ele vai te mostrar. Independente do tamanho que for o milagre, Ele é a solução. E vai ser um testemunho que lá na frente vocês vão dar. Como hoje nós nos sentimos assim privilegiados em Cristo de poder estar aqui e estar testemunhando algo que já aconteceu na nossa vida. Então o que a gente está falando aqui não é coisa da nossa cabeça, imaginação, ou só por ler a palavra, o que já é muito, né? São grandes testemunhos que tem ali, mas é um testemunho vivo que nós vivemos dentro do nosso casamento e vivemos todos os dias. Se você gostou, deixa um like, compartilha. Aqui nós estamos postando vídeos 2 vezes por semana, trazendo, né, um pouco do nosso testemunho, a palavra e tudo de mensagem que Deus coloca ao nosso coração. Nós estamos trazendo com muito amor e muita obediência aqui neste canal. E até o próximo vídeo. Tchau.